Sou Cleidinei Nascimento da Silva, estudante de História da UNEB, Polo Mundo Novo, Bahia. Minha pesquisa discute a pecuária de gado, a ascensão e declínio da criação de bovinos no município de Mundo Novo nos últimos anos, de 1973 a 2013. Minha monografia foi orientada pelo professor Dr. Alfredo Eurico Mata. Essa pesquisa de campo tenta mostrar o desenvolvimento da pecuária de Mundo Novo, no estado da Bahia, entre os anos de 1973 a 2013, no intuito de verificar os índices de produção na época e o declínio nos dias atuais, referente à criação dos bovinos na região. O referente trabalho justifica o declínio da pecuária na região em torno de pesquisas e nos fatos encontrados em artigos, livros de escritores locais, Valdemar Santos Pedreira, e também alguns depoimentos de alguns criadores que ainda tentam desenvolver essa cultura na cidade, no intuito de esclarecer o que realmente levou à redução na criação de gado e como sendo um dos grandes fornecedores na década de 70. O primeiro capítulo foi contextualizada a fundação da cidade de Mundo Novo dentro dos aspectos tópicos que foram surgimento da cidade, emancipação política da cidade de Mundo Novo, aspectos físicos e geográficos. Durante os primeiros períodos de comercialização, a transação de animais era realizada em volta de grandes expedições no intuito de desenvolver a economia naquela época. Essas expedições eram conduzidas por boiadeiros e vaqueiros a mando dos seus patrões, considerados grandes fazendeiros na década de 80, quando a economia era gerada em torno de animais de pequeno e grande portes, e até mesmo na plantação de pés de café. O segundo capítulo foi mostrado todo o processo da pecuária da cidade de Mundo Novo e o seu desenvolvimento histórico, destacando o símbolo do crescimento econômico da cidade, os primeiros passos para a produção bovina na região, histórico da locomoção e comercialização dos animais. Diante das pesquisas no início do século antepassado, o município chegou a engordar anualmente mais de 40 mil cabeças de bois. Tudo isso daria a entender que realmente a cidade era o foco do desenvolvimento pecuarista, pois o seu território eram encontrados 35 fazendas de primeira ordem, 40 fazendas de segunda ordem e 400 fazendas inferiores, com pastagens para engorda de até 200 bois. Dados segundo pesquisa do IBGE de 2009 na cidade de Mundo Novo e seus respectivos proprietários. As primeiras raças de gados trazidas para Mundo Novo eram verdadeiramente mestiças de raças promovidas de duas originárias, Indo-Brasil e Barram. O Indo-Brasil é um animal de bonito e grande porte e dócil. Foi trazido da Índia e adaptado à cultura brasileira e à região semiárida. Segundo relatos de alguns historiadores, essa raça foi originada da curiosidade de alguns criadores na tentativa de unificar algumas qualidades do gado perante a raça zebu, destacando como grandes produtores de carne e de leite. O boi zebu é um bovino da subespécie bons touros índicos, apelido marcante do boi de Corcova. O boi zebu é um bovino da superespécie bons touros índicos, apelido marcante de boi de Corcova. O capítulo 3 foi demonstrado em forma de gráficos estatísticos de como foi o crescimento e o declínio da criação de gado, destacando o município exportador de animais bovinos, principais fatores da redução econômica da pecuária de Mundo Novo, diminuição populacional, surgimento de novas tecnologias, a poluição dos recursos hídricos. Os fatores de declínio da produção de gado da cidade de Mundo Novo ainda não acompanhavam as tendências de produções da época, desenvolvidas principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. A cidade mais próxima, em que apresentava alguma evolução em desenvolvimento da pecuária, era a cidade de Feira de Santana,
Alguns proprietários já desenvolviam tecnologias que pudessem favorecer a produção do rebanho, principalmente no referente à inseminação artificial. Na região de Mundo Novo, a predominância dos rios Capivari, Jundiá e do Ouro eram fontes hídricas que possibilitavam a criação de gado. Com o crescimento da população em torno da cidade, principalmente próximo dos rios, começou então a ocorrer a poluição dos mesmos, sendo alvos de despejo de esgotos, promovidos pelo saneamento básico oferecido pela cidade. Hoje, em torno dos rios, encontramos construções de casas e prédios, ocasionando a poluição e a diminuição do trajeto desses rios. O rio Capivari, que nasce na Chapada Diamantina e banha em torno de 80 municípios em sua jornada, na passagem pela cidade de Mundo Novo, é lamentável observar a atitude humana com relação à poluição do rio. Em torno da pesquisa realizada, a cidade de Mundo Novo teve seus altos e baixos na cultura bovina. O surgimento da cidade, como foi questionado, envolve seu contexto sociocultural, movido por uma boiada que por aqui passava, liderada por José Carlos da Mota, personagem principal para o surgimento da terra produtiva. O surgimento da cidade, como foi questionado, envolve seu contexto sociocultural, movido por uma boiada que por aqui passava, liderada por José Carlos da Mota, personagem principal para o surgimento dessa terra produtiva. E com o passar dos tempos, apresenta-se em aspectos ainda em crescimento. Portanto, todo o contexto que envolve a época evolutiva da pecuária da cidade no decorrer dos tempos tenta amenizar do que chamamos de redução do crescimento, hoje detectado na realidade de Mundo Novo. A época de ouro, de grande desenvolvimento da criação bovina, ainda pode ser lida e ouvida nas palavras de um escritor na terra, onde declara a satisfação de lidar com essa cultura na sua juventude e o que significava na realidade da população mundonovense. Esse trabalho é uma análise da pesquisa de campo realizada através de dados e estatísticas, na tentativa de verificar os motivos e as razões que levaram a pecuária da cidade de Mundo Novo, nos períodos de 1973 a 2013, apresentar momentos de elevação e ao mesmo tempo de declínio na criação e exportação de gado no estado da Bahia. As fontes apresentadas neste trabalho referem principalmente a algumas ocorrências com maior ênfase no surgimento de novas fontes de tecnologia, mostrando que os produtores de gado da região não se adaptaram a essas mudanças tecnológicas, que surgem constantemente no cenário econômico do país, e uma delas foi a inseminação artificial. Mesmo sendo titulada como Terra do Boi Zebu, dentro dos seus contextos históricos, a cidade apresenta perspectivas evolutivas em relação à exportação de cabeças de gado e à ordenha de vacas produtivas de leite. Contudo, com modernização industrial e o crescimento populacional, foi verificado que outras fontes de empregabilidade, comércio e a agricultura familiar, caracterizando-se como as fontes produtoras na economia da cidade na atualidade e não mais a pecuária. Foi identificado também que a cidade de Mundo Novo, em comparação a outras cidades vizinhas, torna-se cada dia mais como produtora de pequena escala, referente à produção de leite, por motivos relacionados às políticas públicas e os avanços tecnológicos. E assim encerro minha monografia, que foi orientada pelo professor Dr. Alfredo Eurico Mata, UNEB, Mundo Novo, Bahia.